E de fazer podcast, episódio de hoje, responsabilidade e compromisso do cristão. E aí? Começando os temas polêmicos já, mas coisas que a gente precisa amadurecer como cristãos, são coisas necessárias, são coisas que o Senhor tem colocado ao nosso coração para que a gente converse, para que a gente discorra. Nós começamos hoje lá em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: Agora, Israel, o que o Senhor, seu Deus, requer de você? Somente que você tema o Senhor, seu Deus, que viva, que ande de maneira agradável a Ele e que ame e sirva o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Bom, eu começo dizendo que esse episódio nasceu porque uma conversa que nós tivemos aqui no bastidor é que a nossa sociedade hoje em dia é uma sociedade, infelizmente, descompromissada. Tudo hoje é muito líquido, tudo hoje é muito, se não é do meu jeito eu não quero, eu sigo essa pessoa, agora não sigo mais, tenho essa amizade, agora não tenho mais. Tudo é muito artificial. Então, essa falta de compromisso no mundo e na sociedade, na geração que a gente vive, também está entrando dentro da igreja. E nós, que somos sal da terra, né, luz do mundo, nós precisamos refletir a glória de Jesus. E o Senhor Jesus, a gente vê o exemplo dele que ele tinha muito compromisso. Ele era muito obediente, tanto que o plano desde o início dos tempos, o plano de morrer no nosso lugar e nos salvar, nos dar uma vida, nos reconectar, ser o elo de ligação com o Senhor, ele veio ao mundo e ele executou. Então, será que nós, como cristãos, também nós temos sido comprometidos com, primeiro, com o Senhor? Será que nós, como cristãos, estamos sendo comprometidos com a obra do Senhor, com o serviço a Jesus? Enfim, é essa a nossa conversa de hoje, é isso que a gente vai falar. E aqui no versículo que a gente leu, primeiro fala sobre temor ao Senhor. E essa acho que é a primeira coisa que nós podemos falar. Temor ao Senhor. A gente fala de temor, nossa, que medo, né? Claro, tem essa viés, tem esse significado também de você temer, você ter medo, mas muito mais do que isso, temor é o sentimento de profundo respeito a Deus. Nós tememos a Deus porque nós respeitamos a majestade, a soberania do Senhor. Então, além de ter medo, mas não porque Deus é um Deus mau, ou porque ele vai brigar, ou porque... Não, é um temor de saber que o nosso Deus ele é fogo consumidor. E respeitar a majestade santa dele. Então, primeiramente falando sobre o temor, como que nós podemos respeitar mais a Deus ao longo da nossa caminhada de fé e que relação esse temor tem com o nosso compromisso e a nossa responsabilidade para com as coisas de Deus. Clívia. Eu acho que o temor, ele é você reconhecer a Deus mesmo, como, como você disse, né? Saber que a soberania de Deus. Você entender que Ele está acima das suas vontades, daquilo que você pensa, né? Que o Senhor, Ele é soberano sobre a minha vida e que a Sim. vontade dEle para a minha vida é muito melhor do que a minha vontade própria. E eu obedecer a Ele conforme tudo aquilo que Ele me ordena, aquilo que Ele me chamou para ser. Então, o Senhor, a palavra fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sim. Então, se eu quero ser alguém mais sábio, se eu quero ser alguém obediente, se eu quero ser quem o Senhor me chamou para ser, eu temo ao Senhor, entendendo que Ele tem um plano melhor para mim Sim. do que os meus próprios planos.
do que os meus próprios desejos, porque eu sou um ser humano falho. Ele me criou. Como eu não temer alguém que sabe de mim muito melhor do que eu mesmo? Né? Então, esse respeito, esse entendimento de que ele é autoridade na minha vida e eu preciso reconhecer isso. Né? Esse respeito eu não sou dona do meu próprio nariz, das minhas próprias vontades, e eu faço aquilo que me dá na cabeça. Sim. Mas eu entendendo que se eu temo ao Senhor, é esse respeito de que eu sei que Ele tem o melhor para mim. Sim. E é por isso que eu temo ao Senhor. E isso linka com compromisso com Ele. Exato. Como a gente vai ser comprometido a alguém se a gente não teme essa pessoa, se a gente não respeita essa pessoa? Se a gente não conhece essa pessoa. Eu acho que a nossa maior responsabilidade hoje como cristãos é de conhecer o Deus que a gente serve. Através da palavra mesmo, e conhecer a identidade do nosso Deus. O nosso Deus é um Deus bom e é um Deus justo. Amém. A gente precisa conhecer a face do nosso Deus. Sim. E a nossa identidade como cristão, ela é firmada através da identidade de Deus. Então, eu sinto muito esse chamado de conhecer mesmo, cada vez mais, sobre a palavra, porque um dos maiores ataques que a gente tem hoje na nossa sociedade moderna é o ataque à nossa identidade. Sim. As pessoas não sabem mais quem elas são. Exatamente. A gente tem se esquecido de quem a gente é. Então, como cristãos, a gente tem que olhar para o nosso Pai e nos reafirmarmos nele. Não no que o mundo diz que a gente é, né? E aqui continua em Deuteronômio, a passagem lá no versículo 16. Sejam fiéis de coração à sua aliança. Sim. E deixem de ser obstinados. Ou teimosos. Ou teimosos. Muitas vezes a gente está buscando a nossa essência, a nossa identidade em outros lugares, no que as pessoas dizem, né? Então, a maior responsabilidade que eu pontuaria assim para nós cristãos, dentre outras, é de conhecer o seu Deus. Conheça o seu Deus. Isso tem uma profunda relação, né? Tanto que o episódio de hoje a gente fala responsabilidade e compromisso. Tem uma profunda relação, porque a nossa responsabilidade daquilo que a Bíblia fala, como você acabou de dizer, Gabi, como que a gente deve temer a Deus, como a gente deve andar nos seus caminhos, mas principalmente, se a gente deixar o mundo entrar na nossa vida, e aqui a gente ainda não está falando da igreja, mas estamos falando de nós, individualmente, na nossa vida pessoal e prática com o Senhor, de fato, a gente vai ser descompromissado. A gente vai. Qual a nossa diferença para alguém que é natural? É um ser humano natural, alguém que ainda não teve o encontro com o Senhor Jesus. O que vai nos diferenciar? Então, isso é muito importante que a gente analise. É uma conversa muito profunda e uma conversa muito séria também, porque a gente precisa, de fato, pedir para o Senhor sondar o nosso coração e falar: Senhor, eu quero te obedecer mais. Eu quero te agradar mais e eu quero te conhecer mais. Como diz o versículo, né? Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Nós precisamos ter isso em mente. Eu acho que quando a gente conhece mais o Senhor, né? Quando a gente tem esse entendimento de quem o Senhor é, a gente se apaixona cada vez mais, né? A gente ama o Senhor. Lógico que Ele não tem como Ele nos amar mais, mas nós amamos mais a Ele cada dia mais, né? A gente pede para que esse amor pelo Senhor cada dia mais aumente em nosso coração, arde em nosso coração. E com isso, quando a gente ama alguém, quando a gente identifica, nossa, eu não consigo viver sem, eu firmo esse compromisso. Sim. Eu firmo essa aliança. Né? Assim como nós firmamos no nosso relacionamento, você com Wesley, né? Em questão de ter um relacionamento, um compromisso firmado, uma aliança. E sendo o Senhor, Ele é fiel. Nós também seremos fiéis a Ele.
com esse compromisso firmado. E o que a gente vê hoje em dia é as pessoas, elas têm uma paixão. Então, eu me apaixono por Jesus, mas daqui um mês, outro já, porque não se relaciona, não busca essa Sim. profundidade com o Senhor e não entende esse compromisso e aí não é fiel. O Senhor, ele não deixa de ser fiel a nós. Sim. Ele não vai deixar de ser fiel à pessoa porque ela abandonou. Mas isso também impacta nos nossos relacionamentos, no nosso círculo, né? Onde as pessoas com quem nós nos relacionamos. Então, quando a gente percebe que não há fidelidade das pessoas em relação às outras, né? A relação a compromisso, fechei um compromisso agora e logo depois eu já não quero mais. É porque ela não entendeu ainda, né? Não Sim. consegue se relacionar com Deus. E foi nisso que eu orava, né? Por isso que eu tive esse entendimento. Eu preciso de alguém para estar comigo, alguém que se relacione comigo, que ame o Senhor verdadeiramente. Amém. Porque ele sendo fiel ao Senhor, ele tendo esse compromisso com o Senhor, eu sei que vai ter esse compromisso comigo. Sim. Então, quando a gente vê alguém que não está sendo fiéis a seus compromissos até o fim, Sim. ela ainda precisa estar mais conectada com o Senhor. Eu acho que isso é a gente se policiando. A gente precisa ser, se eu não estou compromissado com algo, eu preciso voltar ao meu compromisso com o Senhor todos os dias. Esse é um trabalho diário no nosso coração, na nossa vida pessoal. É uma busca diária, né? Firmar com o Senhor todos os dias essa aliança, para que a gente não consiga ser inconstante nos nossos relacionamentos, né? Ter esses altos e baixos, né? Uma hora eu quero, outra hora eu não quero. Com certeza. É uma questão de constância, né? E aí eu lembro de um versículo que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Da mesma forma como Ele renova as misericórdias dele conosco, nós devemos renovar a nossa aliança com Ele. E essa procura, essa busca ao Senhor é parte do nosso compromisso com Ele. E é a primeira pessoa, gente, que a gente precisa buscar. A gente falou isso no episódio anterior, né? Algumas dicas práticas da nossa vida devocional, mas a primeira pessoa é o Senhor com relação ao nosso compromisso. E de fato, você falou uma coisa, Cleveland, que faz muito sentido, né? As pessoas, não vou nem dizer o primeiro amor, né? Mas as pessoas talvez elas têm um contato com o evangelho, elas têm um contato com a palavra, elas foram em uma igreja, elas participaram de um culto, aquele mover, aquela atmosfera. E aí, de repente, tem um apelo, tem alguma coisa, a pessoa fala, não, eu quero isso, eu quero Deus e tal, e não sei o que, a pessoa sai lá, né, leve, flutuando, nossa, meu Deus, agora vai, minha vida é sua e tal, não sei o que. E aí, essa pessoa, tudo bem, ela começa, ela continua querendo conhecer mais o Senhor, mas aí, o que acontece? Ela vai vendo que tem renúncias no meio do caminho. Que você tem um compromisso com alguém, assim como nós somos casados, né? Você com Wesley. Quando você tem compromisso com alguém, dentro de um casamento existe renúncia. Muitas. renúncias, sim. Exatamente. A gente tem que estar sempre buscando a nossa santificação, né? O nosso relacionamento com Deus requer santificação. E uma coisa que eu estava pensando aqui enquanto vocês falavam é que a diferença que tem de um filho que ele tem a estrutura familiar ali bem firmada, como a identidade dele é forte, né? Como a identidade daquela pessoa que tem um pai e uma mãe ali presente é forte. E pelo contrário, quando a família é toda desestruturada, né? Como a identidade daquela criança ela vai se perdendo. Eu sinto muito isso. E eu acho que é o nosso dever mesmo ir em busca do nosso pai. Em busca do nosso pai, para ele ir reafirmando a nossa identidade, mostrando pra gente quem ele é, através da palavra dele. E isso quando ele vai mostrando quem ele é através da palavra dele, o que ele espera de nós, a gente vai vendo que a gente precisa realmente renunciar a certas práticas. Com certeza, gente. Não dá pra estar nos dois mundos. Exatamente. Não dá. Não dá pra você
ou estar em dois mundos ou ficar no meio, né? Em cima do muro. Ou eu decido ou eu não decido. A palavra nos fala que a palavra do cristão tem que ser sim, sim ou não, não. Então, quando eu decido ter um compromisso, eu preciso levar isso até o fim. Com A certeza. palavra me fala isso. Que eu preciso, eu dei sim, é sim até o fim. A não ser que o Senhor, você tomou uma decisão que não era a que o Senhor tinha para você, e você reconhece isso ali durante o caminho e fala, não, Senhor, o Senhor está me dando direção para... Isso foi algo meu. Eu decidi porque no meu impulso não foi. E até isso é importante que a gente busque reconhecer o que o Senhor tem para nós, para que a gente possa decidir, né? Para que a gente possa ter um compromisso. Claro que o compromisso com o Senhor, isso é inegociável, né? Se você decidiu pelo Senhor, você vai precisar renunciar a muitas coisas, você vai precisar entender isso, né? E isso é leve. Conforme você vai caminhando com o Senhor, quando você firma esse compromisso, você fala, caramba, eu tenho tanta coisa para deixar. E você, no caminho, você percebe que aquilo ali não era nada. Exatamente. E muitas vezes a pessoa ela tem medo de se comprometer, porque já pensa naquilo que ela vai precisar renunciar, achando que é tanto... Tenho tanto prazer, né? Tão gostoso, as velhas práticas, né? E de fato, quem tem um encontro genuíno com o Senhor entende isso. Entende que, como você falou, é leve. É leve servir ao Senhor. É leve, não é pesado, né? Muitas pessoas falam, né, que, poxa, vocês que são cristãos, os crentes, né, não pode fazer isso, não pode fazer isso aqui. Não, nós podemos fazer qualquer coisa, mas tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não deixarei ser dominado por nenhuma delas. E é exatamente isso. Quem tem a liberdade é aquele que conhece Jesus de fato. Quem sabe a identidade de filho, de filha. Quem sabe o que o Senhor fez na cruz, o que o Senhor está fazendo, já fez na sua vida. Então, assim, é prosseguir com esse relacionamento de compromisso, de aliança, sem ser como o mundo faz. Né? E isso fala muito, e aí entrando num outro aspecto da nossa conversa aqui, falando da nossa responsabilidade também com o Senhor, é a forma que a gente serve a Deus. Né? Não só na nossa vida particular, na nossa vida devocional, pregando o evangelho, orando pelas pessoas, aquele amigo seu que manda uma mensagem, poxa, eu estou precisando de um conselho. Talvez essa pessoa ela não conhece, muitas vezes, né? Essa pessoa não conhece Jesus, você é o único canal, você é a única Bíblia que aquela pessoa está lendo, né? E aí você tem a oportunidade de falar de Jesus para aquela pessoa, aconselhar, orar por ela, mostrar a face de Jesus. Isso é um serviço, isso é uma forma de servir. E a gente precisa fazer isso. Mas também nós temos, na nossa comunidade de fé, na igreja em que nós somos membros, na igreja do Senhor, que o Senhor nos plantou, como que a gente faz esse serviço? Importante, primeira coisa, nós precisamos servir. Jesus ele não veio para ser servido, mas para servir. O nosso mestre é um Deus que servia. É um mestre que deu exemplo servindo, lavando os pés uns dos outros. Então não tem como eu ser um crente de banco. Eu vou lá, né, a ovelhinha gorda, né, só se alimenta lá, levanta e vai embora. Eu preciso trabalhar na obra do Senhor. Por quê? Porque a igreja está mandando... Não, você não entendeu. É porque o Senhor Jesus, ele é um Deus de serviço, ele veio para servir. Então nós precisamos servir ele também na casa de Deus. Sim, eu acho que o serviço na casa de Deus, o serviço uns aos outros, forja também o nosso caráter, né? Forja também aqueles pensamentos que a gente tem que muitas vezes não são do caráter do Senhor. Quando você está servindo ao outro, quando você está lidando com seres humanos, é ali que você é provado, né? Porque nem todo mundo vai ser super simpático com você e vai te dar um tapinha nas costas. Muito pelo contrário, né? As pessoas não te devem isso. Sim. Quando você está servindo ao Senhor, você está servindo a Ele.
sem esperar, né? Então a gente precisa ter, sobre esse negócio de serviço, também investigar por que a gente está servindo. Você está servindo a Deus? Ou você está servindo para levar um tapinha nas costas, para ganhar um elogio, para aparecer? Se for por isso, é melhor que você não sirva. Eu diria isso, assim, é melhor que você primeiro busque mais a Deus, tente entender o direcionamento dele, onde que ele quer que você esteja, onde que ele quer que você sirva. Tentar investigar, né, as intenções por trás do nosso serviço também. Sim. E a palavra fala que quando você trabalhar, trabalhe, né, sirva como para o Senhor. E isso, muitas vezes, as pessoas também entendem o serviço na igreja, né, no templo ali, né, no espaço que temos para cultuar o Senhor juntos, ver aquilo ali somente como serviço, servir ali. E aí saiu da porta para fora, esquece, né? Mas a gente tem que lembrar, eu trabalhei com uma mulher e logo prestes a eu sair da empresa, eu já estava no meu limite, assim, falava, ai, tô cansada de fazer isso. Ela lembrava eu sempre, ela falava assim, sirva como para o Senhor Jesus. Sabe que esse trabalho que você está fazendo para o Senhor. Sim. Então, muitas vezes a gente esquece disso, né? Que o nosso ambiente de trabalho, o nosso trabalhar em casa para outras pessoas, porque a gente como mulher, eu sei que muitas partes da nossa atividade dentro de casa é nossa. E, nossa, mas o meu marido não faz. A gente pode ajudar, viu? Lógico, não, com certeza. A gente divide tarefas, né? Sim. Mas muitas vezes você pensar aquilo ali, tipo, nossa, estou sobrecarregada. Estou fazendo. Não, você não está fazendo para o seu marido. Você não está fazendo para outras pessoas. Nossa, só eu que faço, ninguém faz. Nossa, ninguém está me vendo aqui, como Marta fez. Sim. Poxa, Maria, só eu estou trabalhando nessa casa? Foi reclamar para Jesus. Foi reclamar para Jesus, dar ordem para Jesus. O Senhor não vai falar nada que ela não está fazendo nada? Sim. Então muitas vezes a gente vai falar isso, né? Nossa, só eu trabalho nessa empresa, parece que ninguém trabalha. Só eu que faço nessa igreja, parece que ninguém mais faz, todo mundo só vem aqui para ser servido. Faça para Jesus. Não interessa se você acha que... Porque muitas vezes a gente pensa que a gente está fazendo para pessoa em específico. Ou para o pastor, ou para o líder do ministério, da coordenação. Não tem nada a ver. Quando a gente tem esse entendimento de que tudo que a gente está fazendo, a gente tem que fazer para o Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que você, não para o seu reconhecimento, Sim. mas sempre lembrar que eu estou servindo, aquilo que eu estou fazendo é para o Senhor Jesus. Não importa se a pessoa vai me dar um elogio, um tapinha nas costas, se vai reconhecer aquilo ou não, não quero saber. Eu quero fazer para o Senhor. É o ser cristão de fato, né? Sim. Porque a gente não é cristão só dentro da igreja, é o ser cristão em todos os ambientes. Então, às vezes você sai da igreja e alguém te cruza ali no semáforo, você já não é mais cristão. Aí já tá xingando todo mundo, já tá, sabe? Então, é essa essência mesmo. E em busca dessa essência, essa busca é diária. A gente é muito humano ainda. Quando a gente for glorificado, vai ser tudo maravilhoso. Oh, meu Deus. Mas a gente, infelizmente, ainda é muito humano. Sim. Então a gente tem que perseguir essa essência como um bem precioso mesmo. Amém. E na prática, né? E na prática de tudo aquilo que a gente falou e conversou aqui, orar, pedir para o Senhor sondar o nosso coração e nos mostrar, Senhor, eu estou falhando em alguma coisa? Nós queremos, o objetivo aqui, né, nós como cristãos, do pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, nós queremos ser cristãos melhores, filhos e filhas melhores, todos nós juntos. E como a gente faz isso? Começando, reconhecendo, falando, Senhor, sonda o meu coração, no que eu estou errando? Será que está faltando compromisso da minha parte? Será que eu estou em cima do muro ainda? Será que eu só estive apaixonado por Ti, Jesus, e agora, Jesus me deu uma bênção, consegui um documento, consegui uma acomodação, enfim, tantas coisas, né, que o Senhor faz por nós, mas eu consegui aquilo e eu não sou agradecido. Sou como aqueles 9 leprosos. Jesus curou 10 leprosos. Só um voltou para agradecer. Os outros 9, cadê os outros 9? Só esse estrangeiro voltou para me agradecer? O Senhor Jesus disse. Nós precisamos ser agradecidos.
E nós precisamos ter a nossa responsabilidade e esse comprometimento com a obra de Deus. E na obra de Deus, tomar cuidado para que não vire uma obrigação, senão você acaba servindo a obra e esquece do Deus da obra. Você começa a fazer as coisas no automático, eu tô da escala tal, não, é tudo, né, a gente falou, com ordem e decência, é tudo um equilíbrio. Tudo, para quem que eu estou servindo? Por que que eu estou acordando cedo aos domingos? Por que que eu estou servindo durante a semana, indo, né, na célula, no GC, no grupo pequeno, enfim. Por que que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso para o Senhor. Eu acho que quando você pede para que o Senhor, andando em conjunto, quando você pede para o Senhor sondar o seu coração, você vai ter o entendimento daquilo. Sim. A verdade que o Senhor quer que você enxergue vai estar nos seus olhos. Mas o que a gente faz com isso? A gente precisa que o Senhor, como a palavra nos fala, para que a gente tenha essa mudança de mentalidade. Porque muitas vezes a gente é aquilo, não, eu preciso fazer desse jeito, eu fui ensinado isso, eu quero esse resultado. Não, mas não é sobre isso. É sobre o que o Senhor quer para a sua vida. Sim. Então, você vai servir, você vai se comprometer, mas com uma mente mudada. Porque senão você não consegue realizar aquilo. Você entendeu que o serviço é para o Senhor, tá? Mas logo você vai cair novamente da maneira que você pensava antes. Então, para que a gente sirva ao Senhor com excelência, fazer algo que nos dê prazer em servir, não como um peso, a gente precisa da nossa mente renovada. Amém. Eu creio nisso. Quando você serve com o coração alegre, com o coração puro, né, sem essa coisa robotizada, serve com o espírito mesmo, é completamente diferente. E o servir nada é mais que uma oferta a Deus mesmo. E quantas ofertas o Senhor amou, Ele aceitou com todo o coração, e quantas Ele rejeitou. A gente vê a história de Caim e Abel. Qual que era a diferença dessa oferta, desse serviço? Eu acho que é um chamado pra gente refletir. Amém. Sim. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, de todos nós. E você aí na sua casa, no seu trabalho, você que acompanhou a gente aqui até o final, o que você acha de tudo isso? A gente quer ouvir a sua opinião. Comente aqui no Instagram, comente aqui no YouTube, no Spotify. Compartilhe esse episódio, espalhe a mensagem, siga-nos nas redes sociais e que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Nós nos vemos no próximo episódio.